Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a semana 3 de correção do PET do segundo ano, o PET volume 3 de matemática, e eu já peço a você que se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo. Nessa terceira semana, nós continuamos aí trabalhando com as relações do triângulo retângulo e o PET ele vai falar um pouco sobre as relações trigonométricas. Então, vocês lendo, olhando aí todos os exemplos e as explicações, a gente vai relembrar os conceitos de seno, cosseno e tangente, né? Então, quando nós temos aí o nosso triângulo retângulo, o seno, a gente está observando aqui os ângulos internos, né? Nós temos os lados, que olha a hipotenusa, os demais lados são os catetos, e quando eu seleciono um dos ângulos agudos, né, igual o beta aqui, por exemplo, eu posso fazer essa relação. Então, olha, o 3 é o cateto oposto ao ângulo beta, o 4 é o cateto adjacente. E aí a gente relembra, portanto, as relações trigonométricas, né? Então, o seno de beta, ele vai ser definido pela divisão, né, a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. E a tangente, ela pode ser definida como seno sobre cosseno ou como o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. Aí vocês continuando aí no PET, você vai ver que ele dá como exemplo aí o cálculo do seno, cosseno e da tangente desse triângulo que foi descrito aqui. Nós vamos para as questões. Bom, na número 1, pede para calcular os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo beta no triângulo retângulo abaixo. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, né? A hipotenusa é o lado AC, que vale média, né, 10,2. E com relação a esse ângulo beta, nós temos o 4,1 como sendo o cateto oposto e o 9,4 como sendo o cateto adjacente. Então, quando a gente fala aí do seno, a gente está falando do cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, no caso aqui, o seno desse ângulo beta, ele vai ser 4,1, que é o cateto oposto ao ângulo, dividido por 10,2, que é a hipotenusa. Nós vamos chegar aqui ao valor de 0,4, 0,40, é o seno de beta. No caso do cosseno de beta, nós vamos ter cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, no cosseno do ângulo aqui, nós vamos ter 9,4, que é o cateto adjacente, sobre 10,2, que é a nossa hipotenusa. Portanto, o cosseno de beta aí vai dar 0,92. Pede também para calcular a tangente, então eu vou calcular essa tangente aqui também. A tangente, ela pode ser definida como cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Ou seno sobre cosseno. Então, a tangente do ângulo beta aqui, ela vai ser 4,1, nosso cateto oposto, sobre 9,4, que é o cateto adjacente. Isso vai dar 0,43. Então, estão aí descritos para vocês, olha os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo beta aí da questão número 1. A questão número 2, sabendo que o valor do seno do ângulo A, do triângulo retângulo abaixo, é 0,75 e que o valor do seu cosseno é 0,66, calcule. Então, pede a medida do lado x, a medida do lado y e a letra C, o valor da tangente do ângulo A. Então, com relação ao ângulo A, a gente percebe que o x, ele é o cateto oposto, o y é o cateto adjacente e esse lado AC aqui, o 7, né, é a nossa hipotenusa. A letra A pede a medida do lado x, né? Então, quando eu relaciono x com o ângulo A, eu vejo que eu estou falando de seno. Então, eu vou usar o conceito de seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, x sobre 7, que tem que ser igual ao valor do seno que o problema já nos deu, que é 0,75.
Então, x sobre 7 é igual a 0,75. Eu vou multiplicar cruzado aqui, olha, eu vou dizer que x é igual a 0,75 vezes 7. Eu chego aí no valor de x como sendo 5,25. A letra B, que a gente encontra o valor do y, que nós já vimos que no caso aqui é o cateto adjacente ao ângulo A. Cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente está falando de cosseno. Então, eu posso dizer que o y sobre 7 é igual a 0,66, que foi o valor do cosseno do ângulo que o problema também nos trouxe. Então, aqui eu vou dizer que o y é igual a 7 vezes 0,66. Então, esse nosso valor de y aqui vai dar 4,62. Então, tá aí a letra B. No caso da letra C, a gente quer a tangente do ângulo A. A gente sabe que a tangente é definida por seno sobre cosseno, né? A razão entre o seno e cosseno. Então, aqui no caso, a tangente do nosso ângulo A, ela vai ser definida por 0,75 sobre 0,66. Então, fazendo a divisão, a gente chega aqui no resultado de 1,13. É o valor da tangente do ângulo A, e está aí a questão número 2. A questão número 3 diz que um mestre de obras está fazendo um telhado colonial e precisa seguir a regulamentação em relação ao seu caimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Nessa figura, nós temos a relação entre o comprimento da base do telhado e a altura que ele tem que ter. Considerando que esse telhado deve formar um triângulo retângulo e as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, explique com cálculos o valor em percentual descrito em cada um dos exemplos citados. Então, quando a gente analisa aqui, ó, a gente percebe que para cada altura, né, você tem aí um caimento diferente, né? Então, a gente vê lá, olha, que é preciso que haja uma relação entre o comprimento da base do telhado e a altura, né? Então, quando a gente olha aqui, ó, começando aqui por esse triângulo, vamos começar aqui pelo primeiro triângulozinho aqui, esse primeiro caimentozinho aqui, ó, a gente percebe que quando você tem uma base aí de 3 metros, essa altura ela é de 0,75 e essa relação aqui ela é de 25%, né? Então, a altura corresponde a 25% aqui do comprimento da base quando essa base tem 3 metros. Quando ela tem 4 metros, a altura é de 1,08 metros, a relação é de 27%, né? 5 metros de base, a altura corresponde a 29% disso, ou seja, 1,45. Então, o que a gente comprove aí, por meio de cálculos, que essa relação, esse percentual aqui está correto, né? Que a gente represente, calcule, né? Justifique através dos cálculos esses percentuais que estão descritos aqui na questão. Então, só para a gente ilustrar, olha, estou pegando aqui essa primeira parte, eu tenho uma base aqui de 3 metros e a altura aqui, olha, de 0,75 metros, né? 0,75. Vamos fazer aqui, ó, vamos considerar esse ângulo A aqui e vamos estabelecer aqui, no caso, uma das funções, né, trigonométricas. Eu posso estabelecer aqui, posso calcular, por exemplo, né, a tangente do ângulo A, né? Então, eu tenho aqui o A, nós teríamos aqui a hipotenusa, que é a projeção do ângulo de 90 graus, e aqui eu teria o conceito de tangente, né? O cateto oposto a A e o cateto adjacente. Então, fazendo isso, olha, eu tenho que a tangente desse A, ela pode ser calculada através da razão 0,75 sobre 3, né? Resolvendo isso aqui, olha, a gente acha 0,25. Esse 0,25, pessoal, é a mesma coisa que 25 centésimos ou 25%. Então, a gente está aqui demonstrando através do cálculo da tangente, que é uma das relações trigonométricas,
a relação que existe, né? A porcentagem, que a altura, o 0,75, corresponde aos 25% dos 3 metros da base. E assim nós faremos aí em todas as situações descritas, ok? Quando eu estou falando aí da base, por exemplo, com 4 metros, a altura descrita passa a ser 1,08. Eu posso fazer a mesma coisa. Então, a tangente, nesse caso, seria 1,08 sobre 4. E, efetuando essa divisão, a gente chega em 0,27. Ou seja, nós temos aí os 27 centésimos, 27 sobre 100, que corresponde aos 27%. Então, tá aqui para vocês, olha, cada tópico é um desses cálculos, né? Olha. Então, para cada uma das medidas que é mostrada aí no telhado, então nós justificamos aí uma forma de fazer, né? De justificar através dos cálculos, usando uma das relações trigonométricas, a relação que é estabelecida aí entre o comprimento da base e a altura na construção desse telhado que foi pedido na questão. Só você dar uma pausa e conferir seus cálculos. E aqui eu encerro a mais uma semana de correção, né? São só 3 questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.